Bom dia, pessoal. Esse daqui é um vídeo bastante diferente dos que eu costumo fazer, né? Mas é um vídeo não menos importante. Esse daqui eu estou mostrando alguns dos consórcios que eu estou trabalhando com consórcio, né? Que eu vi que é uma opção muito interessante para quem quer alavancar dinheiro, né? Alavancar patrimônio. Quais são as vantagens e as desvantagens fundamentais de um consórcio? Depois eu vou melhorar o vídeo, né? Que ainda não estou. Mas esse daqui é só para os mais próximos, né? Depois eu tento fazer, com a ajuda deles, fazer um vídeo desse daqui mais elaborado, mais editado, tudo. Mas basicamente é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar alguma coisa aqui, né? O consórcio, ele trabalha da seguinte maneira, né? Eu vou começar aqui pelo meu consórcio da Ademicon, que é o primeiro que eu fiz, então tô lá, né? Esse daqui eu fiz em 2000 e vou entrar nessa primeira cota que eu tava em casa, daí a Eliane, né? Uma consultora muito eficiente ligou para mim, não sei como ela conseguiu o meu contato, mas ela ligou. Então, para vocês terem uma ideia, esse daqui eu comecei ele no dia 6 de abril de 2020. Então foi 2021, 22, 23, 24. Estou com 5 anos pagando ele. Já pagamos bastante parcelas, né? Aqui aparece como 44 pagas, né? É que a gente tem algumas possibilidades interessantes no consórcio. Por exemplo, aqui eu estou com 2 atrasadas. Então quando eu atraso 2, eu não posso atrasar a terceira. Aí eu negocio com eles. Ligo lá ou eles me ligam, né? Eu pego o valor dessas 2 atrasadas aqui, que está dando quase R$4.000, e diluo entre esse restante, entre essas 176 que falta, né? Então, só fazendo uma continha rápida aqui, ó, seria 4.000 dividido por 176. Então, vai dar R$22. Então, quer dizer que vai acontecer o seguinte: para eu colocar essas 2 parcelas em dia, a próxima parcela minha vai subir R$22. Então, de 1.990 eu vou pagar 2.000 e alguma coisa. E volto a concorrer na assembleia na próxima assembleia, que vai ser dia 15/8. Tem algum lugar que marca aqui. 18 do limite, data do sorteio 16/8. Vai ser aqui. Então, volto a concorrer. Então, por isso que, apesar de fazer 5 anos, aparece que parcelas pagas foram só 44. Falta pagar essas daqui. O valor do crédito inicial era 400 mil. Ele foi sendo atualizado, está em 644. E daí era 400, está em 644. Todo mês daí eu concorro pelo sorteio e pelos lances, né? Essa modalidade de grupo está aqui. Então eu venho para cá, cliquei, vou lá para consultas. Então consulta, vou ver o resultado da assembleia. Vai aparecer aqui para mim. Então esse mês foram contemplados 2 por lance limitado, 2 por lance fidelidade, 3 no fixo, 3 no livre. E esse daqui, o sorteio foi cancelado, pode ser que já tinha saído esse número, né? Então são 3, 6, 8, 10. 10 contemplações nesse mês aqui. Legal? Então voltando aqui, né? O que a gente vai ter? Aí o que acontece? Eu fiz essa primeira cota. Daí achei que era interessante, né? Mas eu tinha pressa, fiz mais 2 dessas daqui nesse valor de 70. Uma eu já contemplei, já estamos com o carro. Depois eu fiz mais essa daqui. E numa promoção que teve eu fiz essas 4, que estava com uma taxa boa. Aí o que acontece, né? Foi passando o tempo, daí depois que eu fiz, que eu fui entendendo, então é isso que eu quero passar para quem vai entrar agora, né? Que algumas coisas eu não faria de novo. Então, por exemplo, nesse daqui, ó, que eu precisava na época de um crédito lá de 350 mil, alguma coisa assim. Então eu fiz uma carta de 400. Só que aqui é uma escolha não muito assertiva, né? Por quê? Porque eu vou estar concorrendo com uma cota num grupo que tem 240 meses. Então, quer dizer, a minha chance vai ser, para cada sorteio, é 1 ou 2 no máximo, né, que eu posso ofertar o lance, em 240. Sendo que eu poderia ter feito, como eu fiz nesse outro consórcio aqui da Rodobens. Deixa eu entrar aqui, continuar sem baixar. Vai pedir a senha, já está aqui. Vou acessar. Esse outro aqui eu fiz, foi bem mais recente, então o que eu fiz?
eu fiz 6 cotas de 80. Então, se você somar o valor que está sendo pago, 313 vezes 6, dá 1.800. Mas qual que é a diferença? Vou pagar um pouquinho de taxa em cada um deles, né? Mas eu vou estar a cada mês concorrendo com 6 números. Então, a chance de ganhar é muito maior. Pode ser que aquele saia antes, mas a probabilidade nesse daqui é praticamente 10 para 1, né? Porque lá, enquanto eu concorro com uma e mais um lance, aqui eu vou estar concorrendo com 6 e mais um lance para cada uma. Então são 12 chances, né? Então essa é outra coisa. E daí o que vai acontecendo aqui também que eu queria mostrar para vocês? Vou pegar essa daqui, por exemplo, né? Que é o consórcio mais novo meu. Eu paguei 7 parcelas e o grupo, ao todo, são 216 sorteios, né? Então quer dizer que para essa próxima assembleia, eu já vou estar concorrendo com as 6 cotas que eu tenho e em 209, né? Que é o que falta, 216 menos 7. Nessa daqui, por exemplo, eu já paguei 2.196. Então, é como se fosse uma poupança, só que ele vai rendendo. E esse valor que eu paguei, como são 6 cotas, então ao todo dá quase 13 mil, que está aqui. Então já é um capital que de uma maneira ou de outra vai estar lá para ser, como que fala? Para pegar futuramente. E esse grupo aqui da Rodobens, o que ele é? Ele é um grupo para investidores. Então como funciona? Eles pegam grupos que têm alta taxa de contemplação e daí o que acontece? As pessoas que entram aqui, elas entram para investir dinheiro, né? Porque ele rende mais do que poupança. Ou alguns entram para investir e outros entram para vender. Então o que eles fazem? Eles fazem da seguinte maneira: você começa pagando com uma taxa reduzida e a hora que é contemplado o seu consórcio, você passa a pagar um valor um pouquinho mais alto. Só que como a gente está aqui para vender, então começo pagando com essa taxa. A hora que for contemplado, eles mesmos, essa administradora lá do Sul, faz a venda para mim. Eles falam que até um ano, o valor que eles conseguem pegar é mais ou menos 30 mil. Então, por exemplo, se eu pagar 12 parcelas de 300 e poucos reais, eu pago 4 mil, arredondando para cima. E eles vendem por 30. Então é uma chance muito boa. Se passar de um ano, vai diminuindo um pouco o valor que você consegue arrecadar com a venda, né? Mas mesmo assim é um valor bem expressivo. E a chance de contemplar os primeiros 24 meses, ela existe, né? Não vou dizer que é uma chance absurda, mas existe. Por quê? Porque são várias cotas e você pode ofertar um tipo de lance, que é o lance embutido, né? Então, por exemplo, eu posso ofertar 30% do valor da carta, né? Daí o que vai acontecer? Eu não tenho que tirar do bolso, eles pegam do valor dessa carta que está aqui e colocam como lance para a gente ofertar. Então vai aumentando as chances. Tá ok? Então daí o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, né? Comecei a falar bastante coisa, mas eu tenho aqui do Ademicon, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cotas. Então isso daqui vai gerar um valor para mim, né? Que eu já tenho, que já foi pago lá. E agora eu vou contemplando ou por sorteio, quando acabar o grupo. Porém, quando fala acabar o grupo, né? Se a gente olha para esse daqui, que foi aquele primeiro que eu abri, que está faltando 176 parcelas. Então isso daqui é bastante tempo, né? Se a gente fizer aquela conta básica aqui, ó, 176 dividido por 12, aqui nós estamos falando em 14 anos. Você fala, pô, 14 anos é bastante tempo para esse daqui que é um imobiliário. Agora, quando eu venho para esses outros aqui, esse daqui de serviço, por exemplo, que é um valor mais baixo, mas aqui foram pagos 14 de 37, falta 22. E nesse grupo aqui que está faltando 22, eu estou com 1, 2, 3, 4 cotas. Então quer dizer, nos próximos 22 meses, eu estou concorrendo com 4 chances. Então para cada sorteio, a minha chance é de 4 em 22. Então se eu fizer aqui, ó, 4 dividido por 22, eu vou ter uma chance, eu tenho uma chance de 18% de cada uma dessas cotas ser sorteadas
de uma dessas 4 cotas, né, ser sorteadas por mês. E agora se eu ofertar um lance para cada uma delas, né, daí o que vai acontecer? Eu vou estar dobrando essa chance. Então já vai para 36% de chance de uma dessas cotas ser contempladas no próximo sorteio, seja por lance ou por sorteio. Então já o negócio começa a ficar interessante, você já entra com um valor bacana. E outra coisa muito legal nessa daqui que eu fiquei sabendo esses dias, cada um crédito desse é 16, né? 4 de 16. Porém, eu tenho a possibilidade de ligar lá e pedir para eles aumentarem esse crédito, aumentar para no máximo 30. Então, com certeza vai aumentar o valor da parcela aqui, porém, ao invés de eu pegar, quando contemplar todas elas, 16, 32, 64, já vai para 120. Então, quer dizer, é um valor que já passa a ser um valor expressivo, né? Eu posso, tipo assim, aumentando uma de cada vez. Aumento, oferto o lance, contemplo ela e assim sucessivamente. E essas duas aqui são de veículos, né? Essa daqui, a mais baixa, eu tô num plano que de 65, foram pago 22, tem 2 atrasadas, falta 41. Então, 41 dividido por 12 são 3 anos, né? Que falta para contemplar esse. Que não é nada de absurdo. E essa outra aqui, que é a mais atrativa no momento, ela está em dia. São 47, pago 26, está faltando 21. O valor do crédito é 92 mil. Já paguei 45 e esse saldo devedor aqui seria 56, né? Você fala, pô, pagou 45, falta 56. Mas se a gente juntar aqui, ó, fizer essa conta, 45 mais 57, estou arredondando para cima, vai dar 102. O valor do meu crédito é 92. Então, se eu fizer 102 dividido por 92, vai dar 10%. Quer dizer que numa compra de 92 mil parcelada em 47 vezes, eu estou pagando 10%. Então, daí você pega e fala assim, pô, você pegar 10 dividido por 47, vai dar 0,21% ao mês. Então essa seria a taxa de administração do consórcio, né? Quer dizer, num plano de 47 eu paguei 10% de juros, 11%. Quer dizer que é muito atrativo. E daí tudo isso eu estou mostrando por quê, né? Com certeza, se somar todas essas cartas de crédito que eu tenho, isso daqui é o valor que deve ser pago nesse daqui da Demicon. Aí se eu vier aqui no Santander também, eu estou com 2. E essas 2 aqui são bem interessantes também, porque elas já estão rodadas. E eu tenho outro grupo que está melhor ainda, que não é o Santander, que eu nem coloquei aqui. Tem esse do Rodobens também, que a gente estava vendo lá. Então são várias coisas que estão... como que eu posso dizer, ainda não são realidades, né? Por exemplo, eu mostro, se a gente pegar esse valor, depois vou mandar no privado, né? O valor que tem pago em todos eles, é um valor que não é valor para deixar ninguém milionário, mas é um valor que ajuda bastante. Só que hoje eu não tenho liquidez deles, né? Falando assim, da maneira mais transparente possível, a que eu tenho mais liquidez seria esses daqui que está faltando 20 e poucos meses, né? Se eu pegar esse daqui, ele está faltando 22, e aquele outro de 90 e pouco, né? Que, por isso que eu falo que ele é o mais atrativo. Esse daqui está faltando 21 parcelas. Só que esse tem um lance que é o seguinte, né? Em abril eu contemplei a carta que era irmã gêmea dessa, que eu comprei as duas juntas. Então, para esse mês aqui, eu ofertei um lance do mesmo valor que eu tinha ofertado em abril, porém, na parte do lance acontece o seguinte, ó, aqui o meu número é 525. Esse daqui, de serviço, né, se a gente vir aqui, consultas, eu vou olhar aqui o lance ofertado, o resultado da assembleia. O meu número é 525, o número sorteado foi 741. Então, esse número é o que sairia por sorteio.
Aqui aparece como cancelado, porque pode ser que esse número já tenha sido sorteado antes ou que a pessoa não estava em dia. Aí depois disso eles pegam lá o lance fixo e o lance livre. Esse grupo aqui ele está sem o primeiro lance livre, só tem o segundo lance livre, que eu já mostro como faz. Então aqui, ó, saíram por lance livre, a gente tem aqui em cima marcado, né? Lance livre, 8 pessoas. Pelo segundo lance livre, mais 8. Então são 8 com 8, 16. O grupo contemplou 16 pessoas. Mas o que eles fazem? Vamos supor que 30 pessoas ofertaram o lance fixo, porque é o mesmo valor. Então eles vão pegar os números mais próximos desses 741, pegando um para cima e um para baixo. Então se a gente for ver aqui no fixo, ó, 904, 800, 623, 640, 650, 800 e assim por diante. Então ele vai pegando um de cima e um dos fixos, né? 800, ó, se vocês verem o fixo, foi 904, 800, 623, ó, 2 para cima, 3 para baixo. Aí aqui 3 para cima e fechou. Eles vão pegando os mais próximos e aí vai saindo aqueles que já foram sorteados, aqueles que não ofertaram. Então vai fazendo esse fatiamento. Como o meu número é 741, eu acabei não entrando. Ó, porque aqui, ó, se vocês forem ver, se bem que 600, né? Segundo, 640, 650, 800. Número sorteado foi 741. O meu número é 525. Tá certo. Então eu sou 525. Quando eles começaram a pegar aqui dos fixos, chegou até os 623. Foi o mais baixo. Então, como o meu número é 525, não consegui ainda. E daí no livre, eles também fazem a mesma coisa. Eles pegam os mais próximos do sorteado, que foi o 741. Então pegou aqui 731, 34, 690, 700, 700, 700, 800, 700 e chegou até aqui. Então não, porque o livre tem a diferença que é o seguinte, né? O livre não é todo mundo que oferta igual. Então, por exemplo, eu posso ter ofertado 22,15. Se o outro ofertou 22,16, o dele é maior do que o meu, então passa. Então é um outro detalhe, né? Quando for ofertar lance livre, a gente ofertar sempre um número quebrado. Por quê? Porque é um diferencial. As pessoas costumam ofertar cheio, né? 20, 30. Então você nunca oferta 20. Oferta 21 ponto alguma coisa. Esse ponto alguma coisa pode ser o diferencial. Então, por que eu mostrei isso daqui, né? E gastei um pouco de tempo explicando aqui? Porque esse grupo aqui, ele tá naquela situação que eu falei, que é uma situação bem bacana. Por quê, né? Porque tá faltando só 21 meses, 21 parcelas. Então, quando eu falo assim 21 parcelas, eu tô falando de menos de 2 anos. Pagando um valor que é um pouquinho pesado agora, né? Tá 3 mil essa parcela aqui. Porém, quando for contemplado, se a gente contemplar com lance, né? Que nem eu fiz o outro, a parcela cai bastante. O crédito que tá para ser liberado é esse 92. Mas, por exemplo, eu já tenho pago 45. Então, se eu ofertar um lance o mês que vem e for contemplado, eu não preciso pegar todo esse crédito. Eu pego só aquilo que for necessário e, de repente, eu até finalizo esse pagamento. Então, são várias opções interessantes que tem por aqui. Isso é só para ter um panorama geral de como funciona o consórcio, né? Do que a gente tem aqui em mãos. Tá legal? Depois eu gravo mais algum vídeo explicando mais alguma coisa sobre isso daqui. Abraço!